Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à primeira aula do nosso treinamento de inteligência emocional. Eu sou Maria Rocha e vou trabalhar com vocês nesse encontro os 5 pilares fundamentais da inteligência emocional. Você sabia que líderes do mundo todo estão de olho em você? Isso mesmo, estão de olho nas suas competências, estão de olho nas suas habilidades emocionais. Uma pesquisa realizada recentemente mostrou que 80% dos líderes, 80% dos executivos do mundo todo responderam que não contratariam alguém que tivesse um currículo excelente, que tivesse estudado nas melhores universidades do mundo, que tenha um excelente conhecimento técnico, se essa pessoa não tiver um conhecimento, um desenvolvimento emocional, se essa pessoa não tiver habilidades emocionais. Daí nós podemos perceber que a inteligência emocional, as habilidades socioemocionais, elas ocupam hoje, dentro das corporações, um lugar de destaque. Contudo, nós não queremos dizer que o conhecimento técnico tornou-se irrelevante, muito pelo contrário. Ele continua sendo uma base fundamental na construção de uma carreira. No entanto, é preciso que, além de conhecimentos técnicos, o indivíduo ele possua um conhecimento, um desenvolvimento socioemocional. De nada adianta eu contratar um candidato que tem um alto conhecimento técnico se essa pessoa não souber se relacionar com os outros, se essa pessoa tiver dificuldade na comunicação, se essa pessoa não conseguir realizar trabalhos de equipes, se essa pessoa não conseguir fazer uma boa gestão do tempo, se essa pessoa não conseguir lidar com a pressão do dia a dia. Então é preciso hoje, o profissional, ele precisa ter uma boa dose de conhecimento técnico, fazer uma ótima universidade continua sendo muito importante para o currículo, mas esse candidato, essa pessoa precisa estar preocupado também com o desenvolvimento das suas emoções, com o desenvolvimento das suas competências emocionais. Durante muito tempo, nós sabemos que o homem, ele tentou reprimir as suas emoções. Quantas vezes a gente escutou lá dos nossos avós falando que homem que é homem não chora. Ou seja, essa era uma crença que levavam as pessoas a reprimir seus sentimentos e com isso elas sofriam muito. Então a partir do momento em que nós começamos a evoluir, que nós enquanto seres humanos começamos a perceber a grande quantidade de campos do nosso cérebro que poderia ser explorado, nós passamos a pensar, a refletir e a valorizar as emoções. Afinal, o que é inteligência emocional? Um tema muito corriqueiro, um tema que todos nós ouvimos falar, mas de fato o que é inteligência emocional? A inteligência emocional, ela é um conceito da psicologia evolutiva que caracteriza aqueles indivíduos que têm um bom desenvolvimento das suas emoções, aquele indivíduo que consegue identificar, que consegue nomear e que consegue administrar as próprias emoções, bem como as emoções dos outros, visto que nós não somos uma ilha. Eu costumo dizer que nós não somos uma ilha, nós não vivemos isolados, nós não conseguimos viver isolado, nós vivemos em grupo, nós vivemos em sociedade, nós vivemos em comunidades e nós precisamos saber muito bem nos relacionarmos, e para que esses relacionamentos eles aconteçam, é necessário que tenhamos inteligência emocional. Portanto, esse conceito
remete cada vez mais à questão de termos um controle, de termos um entendimento e um controle sobre as emoções. Quando nós falamos de emoções, nós nunca iremos falar apenas das minhas emoções, das suas emoções. Nós estamos falando das emoções de todos que vivem e convivem em um mesmo espaço. Pois bem, diferentemente do que acontecia há décadas passadas, em que o quociente intelectual, o famoso QI, era muito valorizado. Pessoas que tinham alto QI, acreditava-se que essas pessoas elas teriam mais sucesso na vida. No entanto, hoje nós sabemos que o QI, que o conhecimento técnico, ele continua sendo importante para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. É ele que fundamenta a ciência. No entanto, nós passamos a valorizar o que é o quociente emocional. Então é preciso que a gente aprenda a lidar com as nossas emoções. É preciso que nós tenhamos aí um equilíbrio entre a nossa razão e a nossa emoção. Então, quanto maior o grau de desenvolvimento emocional de uma pessoa, quanto maior o grau de inteligência emocional de uma pessoa, mais essa pessoa tem chance de se sobressair, essa pessoa tem chance de deslanchar na carreira, de se dar bem na vida. Então, quociente, o QI é importante, mas o QE também é muito importante. As emoções, trabalhe as suas emoções. Não tenha medo, não tenha vergonha de expressar os seus sentimentos, de conhecer, fazer aquela viagem do seu eu, fazer aquela viagem consigo mesmo, a fim de se conhecer profundamente. Então, essas habilidades, quando bem desenvolvidas, ela tem um peso muito grande. Alguns estudiosos falam que a inteligência emocional ela é 2 vezes mais poderosa na formação de um currículo do que a inteligência cognitiva. Daí você vê o quanto é importante a gente pensar, a gente refletir sobre essas questões. Então, assim, essas habilidades, segundo o Goleman, ele diz que elas são fundamentais para o sucesso e são determinantes para o insucesso. Como assim, Maria? A inteligência emocional contribui ou não contribui para o sucesso? Ela contribui definitivamente para o sucesso de uma pessoa. No entanto, aquelas pessoas que não conseguem desenvolver bem as suas emoções, elas caminharão rumo ao insucesso. Quantas vezes você já viu, você está lembrando agora enquanto assiste essa aula, daquele seu amigo que era tido como o cara mais inteligente da sala de aula? Era o cara em todas as disciplinas. E todo mundo imaginava, tem um futuro brilhante. Tinha aquele outro que era o meio malandrinho, era aquele que não era muito aplicado nas matérias, era aquele que não era muito esforçado, que não tinha lá as melhores notas, e aí você olha e você vê esse cara lá em cima. E aí você se pergunta, e aí? Por quê? Estudar não é importante? Óbvio que estudar é muito importante. Cada vez mais, a busca pelo conhecimento tem que ser uma prioridade daqueles que querem sair à frente, daqueles que querem ocupar uma posição de destaque na sociedade. O que nós percebemos é que muitas pessoas não são tão inteligentes, não têm um QI tão alto e elas conseguem se sobressair. Por quê? Porque elas têm uma inteligência emocional muito bem desenvolvida. Como eu falei anteriormente, me desculpem por estar repetindo as mesmas coisas, mas é para que fique realmente isso na cabeça de vocês. Ter conhecimento técnico é importante, mas ter as emoções bem desenvolvidas é fundamental. Porque somente uma pessoa que sabe lidar com as frustrações,
com as perdas, com a pressão do dia a dia, somente essa pessoa vai conseguir fazer aí, construir aí uma carreira de sucesso. Então a inteligência emocional, ela pode e deve ser desenvolvida ao longo da vida. Um dos estudiosos que fala muito sobre inteligência emocional é o Paul Ekman, e ele diz o seguinte, que evolutivamente nós não fomos feitos para desenvolver inteligência emocional. Inteligência emocional, ela precisa ser desenvolvida diariamente nas nossas vidas. A partir do momento em que eu começo a entender, que você entender aí a importância que tem as suas emoções na construção de quem você é e de quem você será no futuro, você vai começar a perceber que a partir do momento em que eu começo a trabalhar essas emoções, eu vou melhorar os meus relacionamentos, eu vou melhorar a minha comunicação, eu vou melhorar a minha produtividade. Nós sabemos que dentro das empresas, nós sabemos que na vida profissional, nós temos que saber administrar muito bem o nosso tempo, porque nós temos demandas para entregar. Nós precisamos saber trabalhar em equipe, nós precisamos saber lidar com as pressões do dia a dia, com as frustrações, e uma pessoa que não é emocionalmente inteligente, ela não consegue. Por mais que ela tenha uma inteligência cognitiva lá em cima, ela não consegue se sobressair nessas situações. Então, a partir do momento em que eu desenvolvo a minha inteligência emocional, melhora os meus relacionamentos, a minha comunicação, a minha produtividade, o meu bem-estar, que é muito importante para que você seja uma pessoa ativa, uma pessoa produtiva, portanto, profissional de qualidade. Teve um fato que, assim, nos despertou muito, falou muito sobre a questão da inteligência emocional, acredito que vocês tenham acompanhado, que foi o caso da desistência da ginasta americana Simone Biles. Biles, a estrela da ginasta americana, ela era, sem dúvida nenhuma, a estrela, ela era realmente a promessa dos Estados Unidos quando se falava em qualidade de um atleta. E a gente percebe que durante a competição, o Biles começa a perceber que a sua mente e o seu corpo já não tinham o mesmo equilíbrio. Ela já não estava percebendo uma sintonia entre o corpo e a mente. E isso acaba comprometendo ali o futuro dela dentro daquela Olimpíada. A gente percebe que Biles, ela estava há poucos dias, há poucas provas de voltar para casa com o ouro no pescoço, mas ela decidiu, ela tomou uma decisão muito corajosa, que foi desistir naquele momento e colocar a sua saúde mental em primeiro lugar. Ela foi corajosa porque toda decisão em nossas vidas, ela vai nos remeter a renúncias, a perdas, a escolha, e as escolhas se fundamentam nisso. E ela, certamente, ela teve que ponderar ali o que ela ganharia com aquela desistência, o que ela ganharia ou o que ela perderia se ela permanecesse na competição. Então, por isso que a gente fala que a Biles, ela foi muito corajosa quando ela toma a decisão de desistir. Não, é hora de parar, não levo o ouro, mas eu volto gigante para minha casa. Porque ela deu ali um exemplo de tomada de decisão, ela deu ali um exemplo de autoconhecimento. Muitas vezes nós estamos sendo pressionados pelas pressões do dia a dia, pelo acúmulo de trabalho, pelos prazos a cumprir. E a gente não tem coragem de tomar as decisões corretas, a gente não sabe o que fazer e como fazer diante daquela situação, e muitas pessoas, elas acabam adoecendo, elas acabam prejudicando ali, perdendo a sua qualidade de vida, perdendo o seu bem-estar, e isso traz consequências que podem comprometer o futuro desses
profissionais. Então, a inteligência emocional, ela é fundamental para que você tome decisões conscientes na sua vida, para que você saiba exatamente o momento de avançar, o momento de recuar, o momento de mudar as suas estratégias. Então, as pessoas às vezes me perguntam, poxa, mas por que é tão importante desenvolver a inteligência emocional? Existem várias respostas a essa pergunta. Primeiro, porque eu tenho que parar de reagir e começar a agir diante das situações. O nosso cérebro, ele está dividido basicamente em duas partes que você já conhece. Hemisfério esquerdo, que é responsável, é a parte racional do meu cérebro, é onde está o desenvolvimento da linguagem, é onde está a razão em si, e nós temos o hemisfério direito, que é a parte emocional do meu cérebro. Alguns estudiosos preferem chamar essa parte emocional de sistema límbico. Então, o sistema límbico ou o hemisfério direito é a parte do nosso cérebro onde está todas as nossas emoções, é onde está a nossa criatividade, é onde está a nossa intuição. Então, nós precisamos encontrar o equilíbrio, porque nós temos de um lado um cérebro que pensa e nós temos de outro lado um cérebro que sente. E essas duas partes, elas estão o tempo todo conversando entre si. Existem momentos na vida em que nós agimos com a razão, mas existem momentos em que nós agimos com a emoção. Por exemplo, todos nós sabemos de uma história, de um evento que aconteceu lá no trânsito. Alguém buzinou atrás de você e a pessoa fica furioso, já baixa o vidro, já xinga o outro. O que acontece? Naquele momento, o seu cérebro emocional, ele recebeu um estímulo e automaticamente ele deu uma resposta. E foi uma resposta inconsciente, porque você ainda não tinha processado o que estava acontecendo. Desculpa, muitas vezes você xinga, você fala coisas que você não gostaria e só depois você vai pensar, poxa, mas por que mesmo eu falei aquelas coisas? Será que aquela pessoa que estava buzinando atrás de mim, quais seriam os motivos que ela tinha para fazer aquilo? Mas só depois que você deu uma resposta é que a informação chegou ao seu cérebro racional e você vai refletir, você vai ponderar, você vai analisar tudo que você falou. Então é preciso que você também, quando você tem uma inteligência emocional bem desenvolvida, você torna-se o guarda da sua mente, você protege a porta de entrada da sua mente, para que ervas daninhas não cresçam lá, para que comportamentos que trazem prejuízos, comportamentos que trazem arrependimento mais tarde, não chegue a se fixar na sua mente. Então, o cérebro emocional e o cérebro racional, eles conversam, eles discutem e às vezes eles concordam entre si. E é preciso haver aí exatamente esse equilíbrio. A segunda razão pela qual nós devemos desenvolver inteligência emocional é porque nós precisamos aprender não somente a conhecer, mas aprender a lidar, a controlar os nossos impulsos, a controlar aquilo que vem de dentro, a controlar as nossas emoções. Uma outra razão pela qual nós devemos desenvolver inteligência emocional é o fato de que tem se observado muito nos últimos anos que as empresas, elas contratam olhando para o seu currículo, mas elas demitem muito. A maioria das demissões eles fazem olhando para o seu comportamento. Às vezes o cara tem um currículo excepcional, estudou nas melhores universidades do mundo, tem um excelente conhecimento técnico, mas esse cara não consegue se relacionar bem com as pessoas.
Esse cara não cumpre os prazos, esse cara está sempre atrasado, esse cara está sempre estressado. Então, motivos relacionados ao comportamento das pessoas têm causado aí inúmeras demissões. Então, desenvolver a inteligência emocional é necessário para que a gente aprenda também a refletir sobre as nossas atitudes, para que a gente consiga de uma forma equilibrada construir nossos relacionamentos, para que a gente consiga estar motivado no trabalho todos os dias. É necessário construir e desenvolver a inteligência emocional para que nós saibamos lidar com as nossas emoções negativas. Nós sabemos que nós temos basicamente 5 emoções: raiva, tristeza, medo, nojo, alegria. Portanto, nós temos 4 emoções negativas: raiva, tristeza, medo, alegria. Raiva, tristeza, medo, nojo. E nós temos uma emoção positiva, que é o medo. Quando a emoção positiva está ativa, está conectada conosco, nós conseguimos neutralizar as 4 emoções negativas. No entanto, quando uma emoção negativa ela eleva o seu potencial, ela neutraliza a emoção positiva. Uma das emoções positivas negativas que mais estão presentes no nosso dia a dia é a raiva, por exemplo. Poxa, mas você não acabou de dizer que é importante desenvolver inteligência emocional para lidar com essas emoções? Sim, exatamente isso. Mas desenvolver inteligência emocional não nos impede de sentir essas emoções. A diferença é como nós vamos lidar com essas emoções. A raiva, por exemplo, no momento de raiva, o fluxo de sangue na parte superior do nosso corpo é muito grande. O fluxo de sangue nas mãos aumenta consideravelmente. E daí vem o impulso das pessoas bofetar, daí vem o impulso das pessoas jogarem aquilo que elas estão na mão. Uma pessoa emocionalmente inteligente, o chefe chegou lá reclamando daquele relatório que estava totalmente errado, que não estava do jeito que ele queria, chega lá dando bronca na segunda-feira, 7 horas da manhã. Aquela raiva, se você for uma pessoa emocionalmente equilibrada, você vai sentir raiva, mas você vai manter a sua calma. E com isso, você não vai piorar o seu dia. Uma pessoa desequilibrada emocionalmente, ela absorve, ela tem uma mente muito esponjosa. Ela acaba absorvendo toda a emoção negativa do outro para si. Aí pronto, já estragou o dia, já estragou a produtividade naquele dia, ela vai passar o dia no trabalho mal-humorada, ela vai voltar para casa e vai levar os problemas para quem não tem nada a ver, ela vai chegar em casa reclamando do filho, reclamando da esposa, enfim, vai ser aquele caos. Então, nós vamos continuar sentindo as emoções negativas, o diferente é que se eu sou inteligente emocionalmente, eu vou saber lidar, eu vou saber canalizar essa emoção da melhor forma possível. Daniel Goleman, ele é considerado o pai da inteligência emocional. Ele diz o seguinte, ele diz que uma pessoa emocionalmente inteligente, ele é capaz de tomar decisões assertivas, ele é capaz de fazer escolhas acertadas e ele evita com isso o estresse, ele evita com isso a baixa estima, ele evita com isso o desperdício de energia que poderia ser canalizada de forma produtiva. Então ele diz que o princípio para nos tornarmos emocionalmente inteligentes é nós começarmos a praticar os 5 pilares da inteligência emocional. E aqui nós vamos entrar na parte mais importante da nossa aula, que são 5 pilares da inteligência emocional. O primeiro pilar chama-se autoconsciência. O que é autoconsciência? A autoconsciência é
conhecer a si mesmo. Eu ter um conhecimento profundo das minhas emoções. Quais são as minhas aptidões? Quais são os meus medos? Quais os meus pontos fortes? Quais os meus pontos fracos? Quais são os meus traumas? Quais são os meus sonhos? E isso também está muito relacionado ao fato de que cada um de nós temos as nossas crenças e os nossos valores. Então, a autoconsciência, ela está muito relacionada à crença e aos valores de cada um. Eu costumo dizer que nós precisamos, em alguns momentos, ser a nossa melhor companhia. Uma pessoa que não consegue ficar alguns minutos consigo mesmo, sem sentir falta de coisas externas, é uma pessoa que não tem uma autoconsciência bem desenvolvida. É uma pessoa que não suporta estar consigo mesmo, porque não se conhece. Então, conhecer a mim mesmo, saber quais são as minhas emoções, saber como eu me sinto, para onde eu quero ir, isso é fundamental e isso é autoconsciência. O segundo pilar da inteligência emocional é a autorregulação. A autorregulação, diferentemente da autoconsciência, que é eu identificar, é eu reconhecer as minhas emoções, a autorregulação, ela faz exatamente o quê? Eu conheço, eu identifico, eu consigo nomear as minhas emoções, mas eu consigo gerenciar, eu consigo controlar as minhas emoções. E isso é fundamental, saber controlar os seus impulsos. O tempo todo nós temos impulsos, nós somos seres humanos, evolutivamente nós fomos feitos assim. Só que anteriormente nós conhecíamos ainda a famosa resposta fuga-luta. Eu tenho medo, eu vou escolher, eu vou fugir ou eu vou lutar contra o meu predador. Mas hoje nós precisamos lidar o tempo todo com as dificuldades, com as frustrações, com as pressões, pressões financeiras, pressão dentro de casa, enfim, nós somos seres humanos e nós temos essas emoções o tempo todo. O que nós precisamos é aprender a lidar de uma forma saudável com tudo isso. Então, a autorregulação é isso. É eu reconhecer que eu tenho uma emoção, mas é eu controlar o meu impulso. Alguém chegou todo nervoso, jogou tudo que tinha sobre a minha mesa e eu estou aqui, calma, lindamente ouvindo. Eu estou refletindo enquanto isso. Eu não estou dando uma resposta automática como muitas vezes eu gostaria. Tem uma professora que eu acho muito engraçado, que ela sempre falava assim, gente, o jeito mais barato, rápido, de você se acalmar, de você dar uma resposta sensata para alguém, é você respirar. Respira profundamente. E com isso você está ativando o seu sistema parasimpático. Ou seja, uma resposta natural do seu corpo, e isso você se acalma. E o tempo que você se acalma é o tempo que você vai refletir sobre a resposta que você vai dar ao estímulo de alguém que chegou até você todo desequilibrado. O terceiro pilar da inteligência emocional é a automotivação. A automotivação é um processo de dentro para fora. Não é um processo de fora para dentro, é um processo de dentro para fora. É a capacidade que o indivíduo tem de encontrar a sua motivação e se manter motivado, diferentemente da motivação. A motivação é um fator externo. Eu estou motivado porque eu ganhei um aumento de salário. Daqui a 3 meses eu quero um outro aumento e a motivação já acabou. A automotivação, processo de dentro para fora, ou seja, eu encontro a minha automotivação quando eu descubro o meu propósito.
O que eu quero realmente na minha vida? Eu estou fazendo o que eu gosto. Uma pessoa automotivada, ela acorda na segunda-feira feliz da vida. Ela acorda bem assim. Segunda-feira, sua linda, vamos lá, vamos trabalhar, vamos produzir. Aí é uma pessoa que está empolgada, ela quer terminar aquele projeto que ela iniciou, ela quer entregar tudo no prazo, ela termina o dia, ela termina a semana com aquela sensação maravilhosa do dever cumprido. Então, isso é uma pessoa automotivada. Uma pessoa automotivada, ela é otimista. Ela não vê só os pontos negativos. Essas pessoas automotivadas, elas se saem muito bem durante o período de crise. Durante o período de crise, existem aquelas pessoas que elas se entregam totalmente às circunstâncias do momento, elas até perdem o que elas tinham. Existem outro tipo de pessoa que fica lá parada, ela não perdeu nada, mas ela também não ganhou nada. Existem pessoas que são as automotivadas, que elas veem por trás do problema uma oportunidade de crescimento. Eu costumo dizer que toda crise é uma oportunidade de crescimento. Todas as crises que nós já passamos na história da humanidade, elas transformaram a nossa história de uma forma positiva. Descobertas que mudaram a vida de milhares de pessoas aconteceram durante a crise. Grandes empreendedores que surgiram ou ressurgiram das cinzas durante as crises. Então, ser automotivado é encontrar o seu porquê, é saber o porquê você acorda todos os dias para ir trabalhar. Pessoas automotivadas, elas não veem o salário que elas ganham como o único motivo para acordar e trabalhar. Não. Elas vão por isso, mas elas também vão porque elas têm uma conexão muito forte com aquilo que elas fazem. Elas têm uma conexão muito forte com o produto que elas entregam. Então, procure trabalhar a sua automotivação. Pessoas automotivadas, elas não esperam pelo governo, elas não esperam pelo líder, elas não esperam pelo colega da sala ao lado, elas não esperam pelos seus parceiros que lhe digam palavras que lhe motivem, palavras que lhe deixem para cima, não. Elas encontram essa força dentro de si. O quarto pilar da inteligência emocional é a empatia. E como tem gente vendendo empatia de forma errada. Sou empático, mas eu sou incapaz de sentir a dor do outro. Então a empatia é eu me colocar no lugar do outro, mas não é só isso. Existem pelo menos 3 tipos de empatia. Primeiro existe a empatia cognitiva, que é o ser capaz de sentir, de compreender aquilo que o outro está sentindo. Só que não basta, existe o segundo tipo de empatia, que é a empatia afetiva. Eu compreendo o que o outro está sentindo, mas eu sinto a dor do outro. E aí nós temos que ter cuidado. Tem pessoas que são empáticas afetivamente demais, acabam absorvendo demais a dor do outro e isso acaba adoecendo mentalmente essas pessoas. Eu tenho uma colega em que ela conversava comigo e ela dizia o seguinte, ela trabalha na área de saúde e ela dizia que vai mudar de profissão porque todas as vezes que chega uma criança para ser atendida, ela não consegue atender. Porque ela lembra que tem uma filha, ela traz o sofrimento daquela mãe para ela. Ela se imagina, ela começa a se imaginar no lugar daquela pessoa e pronto, ela paralisa, ela não consegue atender. Então aí é uma empatia afetiva descontrolada. Essa pessoa precisa controlar isso aí. E o terceiro tipo de empatia é a preocupação empática. A minha amiga está passando por um problema. Eu compreendo a causa do problema da minha amiga. Eu tenho emoção cognitiva.
Mas, além de compreender o problema que a minha amiga está passando, eu fico triste com a situação que ela está vivendo. Tenho empatia cognitiva, tenho empatia afetiva. Mas eu estou movida por um sentimento que me leva a reunir forças, a buscar a resposta para aquele sofrimento que a minha amiga está. Então, essa é a verdadeira empatia. Eu não só compreender, eu não só sentir a dor do outro, mas eu estar disposto a buscar uma saída para aquela situação que o outro está vivendo. Então, ser empático é isso. E a empatia é uma habilidade fundamental em todas as relações da nossa vida. Quantos problemas dentro de casa não acontecem justamente por falta de empatia? Um não compreende o outro, um não consegue entender a razão do outro, entender que o outro, ele tem valores, ele tem crença, ele tem o seu espaço, ele tem o seu eu. Então, o que é isso? Falta de empatia. Então, a falta de empatia, ela não traz problemas só no trabalho, ela traz muitos problemas também dentro das casas, dentro dos lares dessas famílias. E, por fim, o quinto pilar da inteligência emocional são as habilidades sociais. O que são as habilidades sociais? É a capacidade de se relacionar, ou seja, são as relações intrapessoal, porque para me relacionar bem com o outro, eu primeiro preciso ter uma boa relação comigo mesmo, eu preciso ter autoconsciência, eu preciso ter autorregulação, eu preciso ter automotivação, eu preciso ter empatia. Ou seja, esse quinto pilar, ele é a culminância dos 4 pilares anteriores. Eu não vou conseguir ter uma boa relação com os outros se eu não tiver autoconsciência, se eu não souber quais são os meus limites. Existem pessoas que dizem, poxa, mas eu sou o cara, eu sou o máximo. Mas aí alguém lá fora diz, não, imagina, não é. Você é arrogante. Imagina, você não se comunica com ninguém. E aí você começa, e aí? Será que você realmente tem essa autoconsciência? Então a autoconsciência também, ela se define a partir daquilo que o outro pensa de mim. É preciso fazer esse autoconhecimento sempre. Então o quinto pilar, ele é a culminância dos pilares anteriores. Então ter boas relações intrapessoal e interpessoal, isso faz muita diferença. Até porque nós nos relacionamos o tempo todo. Nós nos relacionamos direto ou indiretamente. Nos relacionamos com as pessoas que nós escolhemos nos relacionar e nos relacionamos com pessoas que nós não escolhemos. Então a gente precisa saber muito bem lidar com essas situações. Então o que a gente percebe? A gente percebe que nós vivemos o tempo todo sob pressão. É um trabalho que tem que ser entregue na sexta-feira. É a meta que tem que ser cumprida todo dia 15. Eu tenho que alcançar aquela meta dia 15. É um planejamento que tem que ser revisto. É uma reunião que eu tenho que participar, são decisões importantes que eu tenho que tomar. É uma família, esposa, esposo, filho que precisa da minha atenção. Então nós sofremos pressão de todos os lados. Só que se nós começarmos a desenvolver, a trabalhar esses 5 pilares da inteligência emocional que eu trabalhei hoje aqui com vocês, nós vamos melhorar visivelmente a nossa qualidade de vida. Consequentemente, os nossos relacionamentos, a nossa produtividade e os nossos resultados em todas as esferas da nossa vida. Então, não esqueçam que nós precisamos trabalhar diariamente autoconsciência, autorregulação, automotivação, empatia e o desenvolvimento das habilidades sociais. Então, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima aula.